Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rigoli Fagundes. Hoje é 13 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, vamos falar de um assunto aí que é muito, mas muito importante. Dias Toffoli pode soltar Lula nos próximos dias e ainda, de surpresa, aguardem. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, sininho das notificações e vamos ao vídeo. Aqui está o José Neumann e vai comentar já um pouquinho sobre esse assunto aí. Vamos lá, rapidinho aqui a matéria. O Supremo governa o Brasil. Toffoli vai soltar Lula de supetão. Quem governa o Brasil? Pergunta. Personagem delirante é o que não falta na surrealista história política do Brasil. Gleisi Hoffmann, Jean Willis, Dilma Rousseff, Haddad, Bulas, o próprio sociopata Lula da Silva e outros são provas vivas de que os desvários de fantasias de poder, segundo Neumann, ainda correm solto em Brasília. Aliás, Neumann afirma ainda, em primeira mão, que Toffoli quer e vai soltar Lula, o criminoso de supetão, sem aviso, para evitar a berraria do povo indignado. Vamos ao vídeo, vocês vão entender já, gente. Eu já tenho isso aqui a vocês, ó, há mais dias, mas vamos lá. Oi, primeiro eu quero lhe pedir desculpas, porque eu gravei bem mais cedo um vídeo para você, mas eu não entendo por que essas coisas técnicas, não devo ter colocado o microfone direito, tava um barulho, parecia que eu estava no mar, e eu estou no meu apartamento. Então depois de pedir desculpas, vamos tentar refazer o vídeo com os mesmos assuntos, mudando um pouco a ordem das coisas. Se por acaso você viu o outro e ficou chateado com o barulho, peço que ouça e veja esse aqui. Pois bem, eu vou começar este vídeo aqui falando de uma coisa interessante. Ontem eu vi a notícia de que o Lula deu uma ordem para a sua defesa para que não apelasse para mudar o seu regime de prisão de fechado para semiaberto. Bom, que motivos ele tem para isso? Não é melhor para ele ficar no semiaberto do que no fechado? É claro, mas aí você tem que considerar duas coisas. Em primeiro lugar, a narrativa, né? Para apelar para o semiaberto, ele vai ter que reconhecer a justiça da pena dele. E aí ele desmonta toda a narrativa internacional da sua pretensa situação de preso político. Né? Ele não é preso político, ele é um político preso. Bom, eu já contei aqui para vocês que o professor Miguel Reale Júnior, autor do impeachment da Dilma, junto com a Janaína Pascoal, me deu uma entrevista muito boa no meu blog, no blog do Neumann, no Estadão, e nessa entrevista ele me disse que não há no Brasil prisões que possam oferecer o sistema semiaberto para os presidiários. Fizeram uma lei do sistema semiaberto, mas não construíram as prisões. Então, normalmente, os presos pedem, através de suas defesas, e os juízes concedem que passem para o aberto. Isso seria concedido ao Lula. Só que o Lula deve ter algum bom motivo. Eu acho que ele tem esse bom motivo, porque ele sabe que vai ser solto. Ele conta com isso por causa da campanha do Intercept Brasil, junto com a Veja, a Band News e a Folha de São Paulo e os seus amigos do Supremo. Por exemplo, o melhor amigo dele, o amigo do meu pai, né, no codinome do propinoduto da Odebrecht, do Dias Toffoli, acabou de dar uma dica nesse sentido. Ele disse numa entrevista pavorosa que ele deu à Veja, que é capa da Veja, em que ele aparece assim como se ele fosse o barão de Paranapiacaba, contemplando a Praça dos Três Poderes e por cima da carne seca. Ele disse uma coisa muito simples, que ele vai soltar o Lula de supetão, porque assim ele evita manifestações. Quer dizer, solta o Lula e ainda impede, ou pelo menos tenta impedir, com um truque rasteiro, que as pessoas se manifestem. Pois bem, isso aí se soma a uma coisa. Enquanto a Veja estava dando a capa do Toffoli, o supremo poder,
Isto É dava uma capa, uma entrevista com o Sérgio Moro, em que ele dizia que essa divulgação das supostas mensagens dele com o pessoal da Lava Jato, pelo Intercept Brasil e seus parceiros brasileiros, tem única e exclusivamente o propósito de soltar o Lula. Agora, neste mesmo dia, a Folha de São Paulo deu em manchete o seguinte: Supremo Tribunal Federal arquiva todos os processos de suspeição contra si. Em 111 ações contra ministros desde 1988, ou seja, há 31 anos, né? Nenhuma foi discutida no plenário. A Corte violou o regimento, segundo aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma grande reputação exatamente nesse assunto, a Faculdade de Direito estudando, pesquisando o STF. O Ricardo Lewandowski acaba de suspender mais uma ação dessa na Rede de Sustentabilidade, exatamente contra esse maldito decreto do Toffoli que proibiu o compartilhamento de inteligência financeira, auditores do Banco Central e auditores da Receita, com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E eu tenho dito aqui, e tem havido uma reação muito grande dos bolsonaristas, que esse acordo foi feito entre o Bolsonaro e o Toffoli para blindar, para interromper o processo feito no Ministério Público Estadual do Rio contra o ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro por movimentação atípica e suspeita de rachuncho no seu gabinete, operado por um ex-motorista chamado Fabrício de Queiroz, que sumiu do Modoril. Pois bem, o Toffoli se refere especificamente a essa suspeita do rachuncho na entrevista que ele deu para a Veja. Então, eu não estou falando à toa e solto, não. E, enquanto isso aqui, o Ricardo Lewandowski, então, corta a possibilidade de uma ação da Rede de Sustentabilidade contra essa infâmia. Afinal de contas, os auditores e procuradores já disseram que esses 133 pagadores de impostos que estão sendo investigados especialmente pela Receita Federal por conta de dados do COAF, foram escolhidos por computador, pelo volume das operações que eles fizeram e que o COAF detectou nos seus bancos. Pois bem, a respeito desse decreto do Toffoli e também do decreto do Alexandre de Moraes, que levou à suspensão dos auditores, o Luciano Francisco de Castro e o Wilson Nelson Silva, o Modesto tem um post que eu achei tecnicamente necessário para passá-lo para você. Esse post já está pronto, já está no ar há 2 dias, mas eu não tive como colocar nos últimos acontecimentos, eu vou colocar agora. Segundo o Modesto, Alexandre de Moraes mandou suspender as investigações sobre 133 contribuintes envolvidos com as atividades suspeitas praticadas por Toffoli e Gilmar Mendes e seus familiares, as suas esposas, mais especificamente, a Roberta Rangel e a Guiomar Mendes, no inquérito infame 4.781. Dias Toffoli, com base no vergonhoso inquérito de 69, impediu o cumprimento de leis federais, bloqueando a remessa de informações úteis coletadas pelos computadores do Banco Central, Receita Federal e COAF para instruir investigações sobre lavagem de dinheiro. Atos manifestamente ilegais, a que se refere o artigo 22 do Código Penal. Cabe, portanto, segundo o professor Cavalhosa, e eu concordo com ele, por isso estou lendo aqui, aos servidores encarregados das funções de combate ao crime organizado, e eu acrescento, à corrupção, continuar exercendo plenamente suas funções de inteligência e de apuração de crimes financeiros,
nos estritos termos do artigo 15 da Lei sobre Lavagem de Dinheiro, de 1998, e dos artigos 2º e 9º da Lei de Sigilo Bancário, de 2001, remetendo-os à Polícia Federal e Promotoria Pública. As decisões de Toffoli e Moraes foram reconhecidas como crimes de responsabilidade pela Procuradoria-Geral da República em 6 de agosto. Por isso, os servidores que não repassaram para frente esses inquéritos por ordem do Supremo estão submetidos à possibilidade de serem enquadrados na lei, porque eles têm a obrigação de não aceitar fazer isso e impetrar um mandado de segurança e habeas corpus perante a Justiça Federal para impedir o afastamento. O Sindifisco, o Sindicato dos Agentes Fiscais, segundo Cavalhosa, tem legitimidade de ajuizar a ação popular para que os 2 ministros sejam enquadrados na lei da improbidade administrativa, porque os cidadãos de bem não se conformam e nem aceitam tanto arbítrio cometido pelo Supremo Tribunal Federal e repudiam tamanha truculência e marginalidade. Pois bem, antes de terminar, vou fazer aqui ontem eu fiz uma observação sobre umas viagens feitas por ministros do Supremo pagas pela Itaipu Nacional, ou seja, por você, por mim, nós que somos trouxas, né? Mas a Janaína Pascoal já disse que nós somos trouxas mesmo. Ela disse, nós não somos trouxas lá na Assembleia. Aí quando ela viu essa notícia na Cruzoé, outro furo da Cruzoé, de que a Itaipu Nacional gastou 16 milhões em férias de ministros do Supremo, escondido, tudo escondido, né? Ela disse assim, não, nós somos trouxas mesmo. E não é na condição de trouxa, ao lado de Janaína Pascoal e de você, que está me vendo e que também pagou essas viagens dos senhores ministros, que eu encerro aqui direto ao assunto. Peço-lhe mais uma vez desculpa, espero que tenha o som agora funcionando. Gente, vamos lá rapidinho. 2 pontos aqui. Primeiro, tem só um pequeno detalhe, né, que eu não concordo com ele, assim como vocês também não são obrigados a concordar comigo. E respeito a posição dele. Gosto muito dos comentários dele. E ninguém é perfeito, ninguém nunca vai agradar ninguém, né? Mas mesmo assim gosto dos comentários dele. Só a questão do ponto de vista dele em relação ao Flávio Bolsonaro, que ele fala, né, que há um acordo entre o Toffoli e o Bolsonaro. Eu discordo plenamente disso, por alguns detalhes simples, né? Primeiro detalhe, Bolsonaro, nesse momento, para ele, é um desgaste que não cai bem para a imagem dele, se ele tivesse realmente, vamos dizer que, você fala assim, ô Toffoli, vamos fazer um acordo, você blinda o meu filho aí, tal. Gente, nunca ia soar isso bem, né? Isso nunca ia soar bem, como no começo até se gerou um mal-estar em relação a isso. A coisa vinha bem para o presidente do jeito que estava, e para o Flávio Bolsonaro a coisa também vinha tranquila, né? Não vinha trazendo muito desgaste. Segundo ponto que é preciso lembrar, o pedido que é uma coisa que a mídia não conta, mas você pode ter acesso a isso, né? Qualquer pessoa pode ter acesso direto a essa informação. O pedido do Flávio Bolsonaro se referia a um ponto específico do COAF e não se estendia a mais ninguém. Era algo que era, vamos dizer assim, unilateral, apenas referente a ele, tá? O Toffoli foi lá, deu uma canetada na qual ele usou esse pedido da defesa do Flávio, né? Que na verdade o Flávio não pediu, gente, a suspensão. É isso que precisa ser entendido. O Flávio não pediu a suspensão da investigação do COAF, né? Mas a mídia fala, não foi. Tem que, é por isso que eu falo, vocês têm que ler o negócio, ou tem que pelo menos pesquisar um pouquinho mais fundo, né? O que ele pediu foi que o caso saísse das mãos de baixo e subisse para o STF, né? A investigação fosse levada para lá, né? E outro ponto que ele pediu também, né? Ele estava cobrando a ilegalidade da investigação, né? Cobrando a ilegalidade. Ele não estava pedindo para suspender a investigação do COAF como foi feita, né? Então vejam só, primeiro, é um desgaste desnecessário para o presidente, se isso fosse verdade. O presidente não ia fazer isso porque não tinha a necessidade disso, certo?
Segundo, que o pedido do Flávio foi em partes atendido e em partes acrescido. Se você parar para prestar atenção, você parar para analisar direitinho, você vai ver que a ação do Dias Toffoli em nada beneficiou o Flávio e ainda por cima prejudicou o presidente. Por quê? Porque criou essa imagem de conchavo. Criou essa imagem, que é essa imagem que ele passa, né, ali, a imagem que ele teve. Então você vê que é uma coisa desnecessária para o atual presidente, né? Tendo em vista todos os arroubos que o STF tem feito. Então você vê que, ó, prejudica o Flávio, entre aspas, prejudica o Bolsonaro, a imagem, né? E por fim, numa tacada só, essa cantada do Toffoli beneficiou Glenn Greenwald e beneficiou principalmente a esposa dele e a esposa de Gilmar Mendes. Então você para prestar atenção, você vê que ele usou uma tacada para se proteger e em tabela dar uma imagem ao presidente, o qual ele, é lógico, é contra. Afinal de contas, ele é defensor do PT, ele era advogado do PT, advoga pelo PT ainda hoje na corte. Então você vê que numa tacada só ele fez uma coisa que parecia boa, mas que na verdade o intuito era manchar a imagem do atual governo. Criar um laço inexistente, né? Então não sei se vocês compreenderam. Então pula essa parte, vamos para a parte que se refere ao Lula, né? Bom, o que ele comentou ali, eu já disse para vocês algumas vezes aqui que existe sim, e não me admiro se amanhã eu trouxer a notícia Lula tá solto, né? E a ideia é justamente essa, fazer isso de supetão, no calado da noite. É quando os brasileiros acordarem, o barbudo tá na rua já solto, rindo da nossa cara, tirando onda e fazendo festa e gastando nosso dinheiro e roubando mais um pouco que sobrou. Ou o pouco que recuperamos, né? Porque essa é a ideia. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski estão trabalhando arduamente. Agora, cabe ao povo brasileiro se manifestar e mostrar desde já que se isso acontecer, a casa vai cair. Ministros do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli, esses três, gente, não tem mais a menor competência, a menor condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. São ministros que, infelizmente, não trabalham pelo povo. São ministros que não... Ó, você vê aquela parte ali que ele falou, né? Arquivaram um monte de processos contra eles mesmos. Onde é que já se viu? O processo é contra mim e eu ter poder de julgar esse mesmo processo. É uma arbitrariedade do STF, uma em cima da outra, infelizmente. Mas tá aí, gente, Canal Brasil Notícias. Espero que vocês tenham entendido a questão do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro junto com Bolsonaro foi só uma motivação para eles poderem chegar onde eles queriam. Primeiro ponto, outro ponto a ser analisado aqui, só para relembrar. Não era para o Dias Toffoli ter analisado esse caso. Por que não, Yuri? Porque esse caso era para a corte, para o plenário. Segundo, era o recesso. Em recesso se analisa só o que é em caráter de urgência. Toffoli não... Essa ação do Flávio Bolsonaro já estava em curso. Não tinha essa necessidade toda. O COAF ainda ia mexer no assunto. Quer dizer, já tinha mexido, né, no assunto. Para vocês entenderem, outro ponto aqui, rapidinho antes que eu me esqueça. Ele suspendeu, né, o negócio do COAF. O que ninguém lembra é que o COAF já investigou o Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto. O que o Toffoli fez ali foi proibir as futuras investigações. É uma coisa que às vezes a gente nem percebe. No caso do Flávio, ele já tinha sido investigado, já estava tudo documentado, tudo certinho ali, tal. O que ele estava pedindo é que aquelas coisas ali, né, fossem embargadas, porque foram realizadas de forma, né, segundo ele, de forma ilegal. O que o Toffoli fez foi fazer justamente isso e ainda anular os futuros, que aí envolviam a esposa, o ministro, e as que estavam em curso. Então, o Flávio Bolsonaro foi só o pivô, o bode expiatório. E aí criou, né, essa imagem, como o Neuro falou ali, que o Bolsonaro tinha um conchavinho com o Toffoli. E não é verdade. Isso daí já foi até uma jogada de marketing. Ó, a gente finge que ajuda, mas na verdade não ajuda. Essa ajuda se torna uma... Sabe aquele presente de grego? Cavalo de Troia, que você dá um negócio bonito pro cara, mas na verdade tem uma bomba lá dentro?
Foi mais ou menos o que o Toffoli fez. Fingiu, porque o que eles queriam, gente, a ideia deles era chamar toda a atenção para o Flávio Bolsonaro e para o presidente da República. E ninguém prestar atenção no verdadeiro objetivo, que era livrar a esposa de Gilmar Mendes, livrar a esposa do próprio Toffoli e livrar a cara do Glenn e mais de 130 outras autoridades investigadas envolvidas nessa pilantragem. Eles achavam que todo mundo ia cair de pau em cima do Flávio e do Bolsonaro, né? Mas aí a mídia, pelo menos nós aqui, né, que buscamos a verdade, pesquisamos a fundo, né? E aí encontramos realmente o que estava de trás da cortina. Bom, mas eu espero que vocês tenham entendido. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.